A palestra de agora tem como tema o oficial de justiça no processo penal e as cautelas impostas pela lei de abuso de autoridade no exercício profissional. Vamos receber o advogado e doutrinador, Dr. Nestor Távora. Bem, já cheguei para o palco, já direto aqui, no susto, mas muito bom dia, imenso prazer estar aqui com vocês. Agradecer a Claudete pelo convite, meu amigo Williams, lá de Alagoas, estado onde eu fui defensor público. Agradecer ao Mário, que ontem cordialmente me recepcionou no aeroporto. Um imenso prazer falar aos oficiais, num momento tão delicado, principalmente em virtude das reformas. O Brasil segue ciclicamente alterando o direito processual penal, e me parece que até as datas são meio que cabalísticas. Nós reformamos o Código em 2008, na maior reforma que se tem desde 1942, com 3 leis, mais de 100 novos artigos. Na sequência, exatamente 3 anos depois, reformulamos o sistema prisional em 2011, pela Lei 2.403. Em 2019, tivemos a Lei de Abuso de Autoridade, a 13.869, que é tema da nossa palestra de hoje, juntamente com o pacote anticrime, que tinha tudo para ser uma grande coisa e nos apresentou pouca coisa, infelizmente. E 3 anos depois, agora em 2022, ao que tudo indica, teremos um novo Código de Processo Penal, onde em todo o texto temos um artigo reservado aos oficiais de justiça. Não define a função de vocês, não aponta o que se esperava. Com o novo Código de Processo Civil, nós tivemos um artigo exauriente, catalogando a função do oficial, mas apenas e tão somente definindo que é prerrogativa de vocês requerer e não requisitar auxílio policial quando o magistrado não estiver à disposição. E apenas isso. Nada dentro do tópico de elementos contributivos da persecução penal foi trazido para o oficial, o que, para mim, particularmente, é uma grande frustração. Pois bem, ora, com a Lei de Abuso de Autoridade, eu dialogava sobre as inquietações do oficial de justiça e sobre, principalmente, qual o elemento comportamental de prudência. Eu não digo muito com relação à repercussão penal, porque dos 30 crimes que caracterizam abuso de autoridade, 2/3 são infrações de média gravidade, com 1 a 4 anos de privação da liberdade, e 1/3 remanescente são infrações de menor potencial ofensivo. Ora, nós tivemos várias investidas para desidratar a Lei de Abuso de Autoridade, e a Lei de Abuso de Autoridade que traz um elemento subjetivo do tipo essencial. Ora, o dolo específico traz uma dificuldade primária para a caracterização típica, porque é necessário que o autor desse comportamento, que não é aceitável, ele queira prejudicar um terceiro, ele queira se beneficiar, ou beneficiar terceira pessoa, ou ele possa atuar. São interessantes os verbos, por capricho ou por satisfação pessoal. Ora, o capricho, muito mais voltado a uma ideia da pessoa, entre aspas, cabeça dura, como diz o Rogério Sanches, e a satisfação pessoal pautada num critério de vaidade. Esses elementos subjetivos eu quero realmente partilhar com vocês. Entendo muito difícil de serem categorizados no inicial acusatório. Desconheço, pelo menos nos estados que atuo em 13 unidades da federação como advogado, um oficial de justiça que esteja sendo processado por crime de abuso de autoridade, mas me preocupo muito com os procedimentos administrativos disciplinares, que, de maneira reflexa, trazem, de maneira não incomum, responsabilidade objetiva àquele que está no polo passivo e se sujeita a um procedimento que é, de toda forma, um trauma, principalmente na evolução da carreira. Pois bem, eu vou falar especificamente dos tipos penais de abuso de autoridade, eu vou conjecturar com vocês a questão do sujeito ativo do abuso de autoridade, que é efetivamente o agente público, servidor ou não servidor. Então, estamos todos abraçados dentro dessa categoria, lembrada no artigo 2º da Lei de Abuso de Autoridade, mas, principalmente, talvez seja o elemento-chave, a condição do oficial de justiça no polo passivo. O oficial de justiça como vítima do abuso de autoridade. E em diversos elementos da reformulação do direito processual penal. Ora, nós temos um novo código que vai trazer uma nova justiça.
e que pode ou não desidratar a atuação funcional, que pode ou não trazer uma sumarização de procedimentos e menos atos persecutórios que serão praticados. O que se quer é um julgamento antecipado da causa para condenar o réu. O que se deseja é que não tenha mais instrução. O que se pretende é que não tenhamos mais segundo grau de jurisdição com recursos ordinários. Aquilo que diretamente já estamos fazendo com o acionamento dos tribunais superiores por meio de emendas à Constituição Federal, inclusive agora, a mais recente, com limitação de acesso ao STJ. Eu vou falar da realidade nossa, a realidade em primeiro grau e a realidade em segundo grau de jurisdição. Pois bem, a minha primeira inquietação, em um caso que me foi trazido em processo que eu atuo, de um oficial de justiça que foi promover um ato citatório, compareceu 2 vezes no endereço apontado na inicial, não localizou o réu a ser citado, certificou e a carta precatória foi devolvida para o Estado do Pará. O juiz deprecante devolveu a ordem e oficiou a corregedoria, dizendo que o oficial de justiça praticou falta funcional, porque não indicou a razão do ato de citação estar frustrado, qual seria a pertinência, se seria uma citação por edital ou por hora certa. O oficial não fez essa indicação, o juiz queria que tivesse sido feito, e, consequentemente, a carta precatória foi devolvida para ser cumprida. Já temos 6 meses e absolutamente nada foi feito. Ora, de maneira bastante reflexiva, nós temos 3 modalidades de citação, inclusive uma trazida para o processo penal, meio que como uma metástase do direito processual civil, a citação por hora certa, que é um grande trauma na avaliação do sujeito que está se escondendo para não ser citado, elementos a priori de ordem subjetiva, até porque o código não dá nenhuma linha indicativa a vocês. Mas vem o STJ, até porque no Brasil desgraça pouco é bobagem, e aponta que ele aceitará a citação por rede social ou por WhatsApp. Vale dizer, o STJ, atropelando a legislação, aponta os requisitos para uma citação via WhatsApp. Vale dizer, é necessário que tenhamos certeza nos autos de que o telefone pertence ao réu. É necessário que exista uma foto indicativa no WhatsApp, olha que interessante, né? Você, então, terá que reconhecer a pessoa a ser citada. É necessário que a pessoa a ser citada aponte a sua aceitação, provavelmente de maneira manuscrita, tire uma foto do aceite com o rosto e devolva para você. E você vai certificar que o ato citatório foi concretizado. Meus amigos, convenhamos. E se vocês se comportarem dessa maneira, ora, com o ímpeto, né, de trazer mais eficiência à persecução penal, até porque o Karl Marx já dizia que o caminho para o inferno está pavimentado de boas intenções, muito provavelmente, se o ato for invalidado, vocês estão a descoberto, porque a defesa vai impugnar o ato. Vocês estarão a descobertos, porque muito provavelmente o juiz não estará satisfeito, provavelmente o Ministério Público também não, e o réu. Ou seja, quem socorrerá o oficial diante desse momento cabuloso onde o STJ aceita um ato citatório que não tem repercussão legal? Ora, me parece absolutamente inusitado tratarmos o direito processual penal dessa maneira. Os dilemas do ato citatório envolvem apenas um pequeno exemplo do início da nossa palestra, o quão teremos problemas diante de um novo Código de Processo Penal no rearranjo procedimental. Pois bem, ora, avançando naquilo que eu selecionei para dialogar com vocês, nós temos tipos penais apontados na Lei de Abuso de Autoridade que são bastante peculiares e curiosos, e todos eles voltados à ideia do elemento subjetivo do tipo específico, ou seja, o dolo do oficial de justiça para ou prejudicar um terceiro, ou para algum proveito pessoal, ou por um capricho, ou por uma satisfação pessoal. E o primeiro deles, que me chama a atenção no artigo 12, é quando o oficial deixa de comunicar a prisão à autoridade competente. Naturalmente, nós temos o mandado de prisão, seja ela preventiva ou prisão temporária, que seria cumprido, e o oficial de justiça estará obrigado, se atuou como protagonista da diligência, a oficiar imediatamente para comunicar à autoridade decretante que a prisão foi concretizada. Em algumas unidades da Federação, não é atribuição do oficial essa diligência, nós não temos o oficial nessa linha de frente da concretização prisional, tanto que os autores que comentaram a lei de abuso de autoridade normalmente trazem como sujeito ativo desse tipo penal integrantes da Polícia Civil ou até mesmo integrantes da Polícia Militar. De todo modo,
me parece que a carreira precisa refletir se o cumprimento dos mandados prisionais terá na linha de frente, no ato diligencial oficial, e, consequentemente, a repercussão penal pela ausência ou omissão quanto à comunicação à autoridade decretante do cárcere. A sistemática prisional, ela tende a mudar. Mudar por quê? Nós teremos a implementação da audiência de custódia como regra geral para toda e qualquer prisão, e não só a prisão em flagrante. Veja que, quando o parlamento derrubou os vetos do Bolsonaro dentro da figura da prisão preventiva ou da prisão temporária, o parlamento reincorporou, no capítulo do juiz das garantias, a exigência de audiência de custódia para o preso preventivo e para o preso temporário. Só que o parlamento, me parece, cometeu um agafe, porque proibiram a realização da audiência de custódia pelo sistema de videoconferência. Ora, num país que mais parece um continente como o Brasil, e com 27 unidades federativas absolutamente heterogêneas, não ter audiência de custódia por videoconferência, depender da unidade federativa, isso é um escárnio, não vai acontecer. E, para além disso, me parece que a melhor solução é dada aqui no Rio de Janeiro, pelo professor André Nicoliti, juiz de direito, um autor de processo penal realmente aplaudido de pé, e o Nicoliti diz o seguinte: a audiência de custódia deveria ser realizada em até 10 dias. Em até 10 dias. O juiz proferiria um despacho provisório, analisando o auto de flagrante em até 24 horas, mas a audiência em si é realizada em até 10 dias. De todo modo, se o prazo de 10 dias for descumprido, a prisão será considerada ilegal e, como tal, será relaxada. Porque não adianta fixarmos um prazo de 24 horas para realizarmos a audiência de custódia, se o próprio Supremo Tribunal Federal, em decisão do ministro Luiz Fux, suspendeu a sanção processual pelo descumprimento do prazo. Todos nós nos sujeitamos a prazos, inclusive funcionais. E, com todo respeito, não é uma crítica destrutiva, menos o Poder Judiciário. Os prazos do juiz são prazos impróprios. E, quando a lei estabelece sanção pelo descumprimento, o Supremo suspende. Ora, qual é o recado dado à sociedade? Ora, que simbologia é essa de que o magistrado não pode ser sancionado por descumprir o prazo? Eu me recordo, no início do meu estudo, meu manual de processo penal está na 17ª edição. Quando eu comentava as disposições finais do Código, para mim era muito curioso uma previsão que instituía a perda de salário por dia de atraso do processo para juízes e promotores. Por isso que a Constituição Federal garantiu no seu texto irredutibilidade de vencimento apenas para juiz e para promotor. Claro que o vencimento de todos os senhores e senhoras também é redutível. Mas por que não tem previsão constitucional? Porque a sanção processual pecuniária só existia nos códigos da década de 70 e da década de 40 para juiz e promotor. A Constituição Federal deu um chega para lá. E, depois disso, o Brasil é meio que pendular, a gente vai do 8 a 80. Tinha sanção processual pelo descumprimento de prazo, hoje isso é inconstitucional. Tudo bem. Agora, por outro lado, não tem mais sanção nenhuma. Vivemos hoje, literalmente, a libertinagem, e excesso de liberdade acaba sendo anarquia, porque não tem controle, e não temos mais sanção por descumprimento de absolutamente nada. Talvez o novo Código de Processo Penal tente mitigar essa solução, mas eu sou completamente contrário de estabelecermos um prazo que, de antemão, a gente sabe que não vai ser cumprido. Ora, para além disso, então, vem a Lei de Abuso de Autoridade e diz: aquele que implementou o mandado de prisão deve comunicar imediatamente à autoridade decretante que a prisão foi concretizada. Tem prazo? Não. Imediatamente significa o quê? Ora, nós não temos uma composição temporal, mas temos um tipo penal. Um tipo penal pelo descumprimento de um contexto temporal que quer dizer, pelo menos na minha percepção, algo estritamente necessário ao contexto do oficial ter a condição administrativa de comunicar o fato, inclusive alimentando o sistema. De todo modo, nós temos um outro tipo penal que esse me parece ser o mais emblemático, está no artigo 22. Porque quando o oficial precisa ingressar na casa alheia para cumprir um mandado, historicamente falávamos na invasão de domicílio do artigo 155 do Código Penal. E veja que o Código Penal, no artigo 155, definiu o que é casa. Qualquer... Perdão, 150, desculpem, beleza, boa ratificação. E agradeço. Mas, nesse cenário, quando o nosso Código Penal definiu a casa,
ele aponta qualquer compartimento habitado onde eu possa invocar o sigilo, seja de ocupação coletiva ou individual. Sensacional. Só que a lei de abuso de autoridade, ela não fala em casa, doutor, ela fala em imóvel. Então, se você ingressar, por exemplo, em tese, em um terreno, ou até, eu vou citar o Cristiano Chaves, que é promotor no estado da Bahia, a própria regulação da laje nas comunidades, onde você não chama tecnicamente de casa, o tipo penal pode estar caracterizado. Agora, a Constituição Federal precisa ser chamada ao nosso discurso. Porque a Constituição diz no artigo 5º, inciso 11, a nossa casa é a vida inviolável, mas ela pode ser invadida a qualquer hora do dia ou da noite, na situação de flagrante, desastre, para prestar socorro e, durante o dia, para cumprir a ordem judicial motivada. Sensacional. Ora, temos uma discussão acadêmica e, com todas as vênias a quem pensa em sentido contrário, nós conseguimos polemizar aquilo que é impolemizável. Aliás, no Brasil, citando Milor Fernandes, você espera o improvável e acontece o impossível. Porque nós temos diversas posições para dizer o que é dia e o que é noite. Ora, na minha percepção, e você obviamente pode discordar, o dissenso é sempre muito bem-vindo, mas o dia vai das 6 às 18 horas. Eu tenho um critério objetivo, independente da unidade federativa onde eu esteja. Porque a ideia primordial é o senso de descanso. É o momento onde a família não pode ser incomodada. Se, por outro lado, eu digo que o dia vai da aurora ao crepúsculo, como quer o meu amigo e irmão Rogério Sanches, nós teremos algumas unidades da federação onde você, oficial, poderá ingressar na casa alheia para cumprir o mandado às 8 horas da noite. Porque lá o sol ainda não se pôs. Então, nós teremos realidades distintas em cada unidade da federação. Só que, veja, pode piorar, e piorou. Porque a lei de abuso de autoridade, no seu artigo 22, diz o seguinte, que a caracterização do tipo penal acontece se a diligência ocorrer antes das 5 da manhã ou depois das 21 horas. Ora, eu tenho caracterização típica diante de intervalos de horário que, de maneira concreta, ao menos aqui no Rio de Janeiro, ao menos em todo o Nordeste e no Sudeste, que já estão caracterizados como noite. Se você tem um mandado a cumprir, se sentirá à vontade de ingressar na casa alheia às 20 horas, às 19 horas e 30 minutos? Isso vai impedir, apesar de não ser crime, mas vai impedir um procedimento administrativo disciplinar? Naquilo que o professor Araquém de Assis chamaria de múltipla incidência? Qual é a minha visão? Me parece que o conceito de dia não foi alterado pela lei de abuso de autoridade. Eu tenho, sim, uma preocupação de caracterização típica por 2 elementos importantes. O primeiro, esse é senso comum. Se a diligência começar durante o dia, ela pode se estender pelo período noturno, se for essencialmente necessário a concretização da diligência. Então, me parece, a diligência começou às 16 horas. Ela pode avançar a partir das 18, 19, 20, mas não deve exceder, na minha ótica, as 21 horas. Esse é o primeiro alerta. Rogério Sanches discorda, diz que você pode avançar até meia-noite, 1 hora da manhã, se for estritamente necessário. Me parece que a lei de abuso de autoridade não mais permite. E, no outro prisma, diante de qualquer divergência com relação à composição do horário a ser iniciada, ora, diante da afoiteza, ou diante até do risco do cumprimento do mandado, é possível que tenham invadido a casa às 10 para as 6 da manhã. Não vai estar caracterizado o crime? É evidente que não. Nós temos um cenário típico que agora traz segurança para esse limiar. De todo modo, o que nós iremos discutir no direito processual penal é se a prova produzida antes do intervalo de tempo, se ela é lícita ou se ela é ilícita. Mas é uma discussão processual e que não vai resvalar, tecnicamente, no comportamento funcional do oficial de justiça. Então, hoje, o artigo 22, me parece, de todos da lei de abuso de autoridade, o que melhor exige uma reflexão para o nosso dia a dia funcional. Mas não paramos aí. Porque o artigo 29 da lei de abuso de autoridade, ele traz um elemento importante de tipificação. Ele trata do comportamento do oficial que presta informação falsa. Inclusive, eu tive o cuidado, de visitar
os colegas de carreira que comentaram a lei de abuso de autoridade, e alguns observaram que o artigo 29 pode estar caracterizado quando o oficial presta informação falsa ao réu ou à própria vítima. Então, uma informação falsa que possa estar enquadrada num contexto de prejuízo do artigo 29 da lei de abuso de autoridade. Eu olho o artigo 29 com outros olhos. Me parece que o oficial de justiça pode ser convocado a prestar informações pelo juiz, pode ser convocado a prestar informações pelo membro do Ministério Público. E se aquela informação prestada à autoridade persecutória ou à autoridade que preside o processo, ela não estiver condizente com a verdade, naturalmente nós poderíamos enquadrar o comportamento no artigo 29 da Lei de Abuso de Autoridade e, a priori, haveria um reflexo não só penal, como também administrativo. E nós temos ainda hoje, dos artigos da Lei de Abuso de Autoridade, o artigo 33, que também me preocuparia com essa aderência funcional, que vulgarmente é chamado de carteirada. Vale dizer, ora, uma identificação do oficial de justiça com o intuito de conseguir proveito próprio ou descumprir alguma exigência administrativa, civil ou penal. Ora, apresentar a carteira, se identificar como oficial para não ser multado, para não se submeter a uma blitz de alcoolemia, para não pagar o couvert artístico dentro de um restaurante ou dentro de um estabelecimento de show. Ou seja, algo que moralmente, obviamente, é deplorável. Eu estou com o Rogério Sanches dizendo que a carteirada, no aspecto moral, hoje é inaceitável, mas precisamos refletir se o direito penal deve intervir para regular esse tipo de comportamento, até porque a infração de menor potencial ofensivo vai ter transação penal. Então, provavelmente, nós vamos formular uma composição e o problema vai estar resolvido. Na lei de improbidade administrativa, a sanção é muito mais grave, porque aquele que incorre nesse tipo de comportamento pode ser expungido do serviço público. De todo modo, eu compareci aqui hoje realmente com o intuito de falar para vocês sobre o novo direito processual penal. O que está por acontecer agora em 2023, independente de quem seja o novo presidente, se tivermos uma nova legislação? Ora, minha tese de doutorado vai envolver o direito processual penal do consenso. O que se quer, eu estive no parlamento pouco antes da pandemia se agudizar, para falar nas mesas de direito processual penal que antecederam a votação do projeto de novo Código de Processo Penal. E o que se queria à época, e se continua desejando, é a sumarização dos procedimentos para uma prestação jurisdicional mais eficiente. Sabe-se lá a que preço e sabe-se lá com qual qualidade. A Justiça Penal Consensual bateu na nossa porta em 95, por meio da transação penal, autorizada pela Constituição Federal e com o advento da Lei dos Juizados. Só que transação para infração de menor potencial ofensivo, convenhamos, no nosso dia a dia social não nos incomoda tanto. É instituída uma medida alternativa, uma vez celebrado o acordo e cumprido, extingue-se a punibilidade. A justiça consensual, ela ganhou o foco da imprensa na Operação Lava Jato. Porque, na época, com a aprovação em 2013 da atual Lei de Combate e Repressão ao Crime Organizado, o que era delação premiada virou colaboração premiada. E a relação premial antes de 2013 era uma só, redução da pena de 1/3 a 2/3. Ora, os sujeitos que estavam no polo passivo da demanda não se interessavam com a redução de pena para entregar tudo. Só que com a reformulação sistêmica, a colaboração premiada envolveu a possibilidade do suposto autor do crime não ser processado. Então, o Ministério Público promoveria o arquivamento da investigação. Isso começou a ser aplaudido por alguns. E a relação premial também começou a contar com o perdão do juiz. A partir dali, o consenso ganhou um novo invólucro e uma nova fonte de prospecção de interessados. Só que o Brasil não ficou aí. Porque, com o pacote anticrime, ora, conseguiram instituir no Código de Processo Penal, talvez hoje, o maior elemento de consenso na justiça persecutória brasileira, o acordo de não persecução penal. Para os crimes com pena mínima inferior a 4 anos, ou seja, todos os crimes da Lei de Abuso de Autoridade, praticados sem violência ou grave ameaça contra a pessoa e fora do ambiente da Lei Maria da Penha, o Ministério Público vai oferecer medida alternativa. Se o suposto autor do crime aceitar, ele vai ter que confessar o fato, assistido por advogado, o juiz homologa o acordo e, adimplidas as obrigações, extingue-se a punibilidade. Doutores e doutoras,
não vai ter denúncia, não vai ter citação, não vai ter intimação para audiência de instrução, não vai ter intimação de sentença, não vai ter recurso. A persecução penal, como nós conhecemos, ela foi drasticamente atacada em termos de um acordo que celebra o consenso, mas no inquérito continua inquisitório. Então, qual é a proposta daqueles que estão dialogando sobre o novo Código de Processo Penal? Eu vou citar Fred Dias Júnior. Processualizar os procedimentos investigativos. O que é que se quer? Exercício de defesa e contraditório, na dosagem adequada para preservarmos os direitos e garantias fundamentais na investigação. E quando o Inês me perguntou sobre o futuro papel do oficial de justiça, prontamente eu respondi: ou atuaremos funcionalmente naquilo que vai persistir de ritualística, que vai ser o inquérito, ou a atuação funcional na fase processual vai ser totalmente desidratada. Porque o acordo de não persecução penal, posso lhes garantir, é a ponta do iceberg. O que é que o novo Código de Processo Penal traz? E aí talvez o elemento mais desafiador de todos. Não é acordo de não persecução penal apenas. É acordo de persecução penal. O que é que isso significa? Se o suposto autor do fato quiser se submeter e aceitar a persecução penal, ele confessará o crime. Ao confessar o crime, o juiz recebe a denúncia e depois da citação teremos julgamento antecipado da causa para condenar. Ele sairá condenado do processo, em decisão apta à imutabilidade pela coisa julgada material e com natureza de decisão condenatória, sem audiência de instrução, sem alegações finais. Ou seja, o processo vai ser drasticamente desidratado para anteciparmos a sanção sem instrução da causa. Porque a instrução demanda tempo, esforço humano, recurso, e aquele que sai insatisfeito da instrução tende a recorrer. Então, teremos realmente a oferta à sociedade brasileira de uma solução eficiente para um novo direito processual penal. Mas esse novo direito processual penal, desenhado no novo Código de Processo Penal, verdadeiramente vai trazer a nossa pretensão, entre aspas, de justiça, qualquer que seja o conceito que você queira dar à justiça, seja justiça como justa medida, diz Norberto Bobbio, eu vejo justiça como quer Aristóteles, paridade de armas, equidade. E se eu vou confessar o fato, ser antecipadamente condenado, não ter instrução, não ter diálogo, não ter dialética, se eu não exerci defesa na fase investigativa, se os atos persecutórios não foram cumpridos adequadamente, é óbvio que esse sistema vai violar a Constituição Federal. É óbvio que esse sistema não é muito bem-vindo. E nós precisaremos repensar todas as funções. Eu falei recentemente para os magistrados, eu estive no Congresso Nacional dos Delegados de Polícia, falei para os membros do Ministério Público e falei para a advocacia em 10 eventos simultâneos. E sempre a mesma preocupação. O que será do direito processual penal com essa nova vertente do consenso? Nós temos, eu vou citar o Nelson Rodrigues, aquela síndrome do cachorro molhado de pensar que aquilo que vem de fora é sempre melhor do que é produzido no Brasil. E nós invejamos tanto o sistema estadunidense, que o sistema estadunidense agora está batendo na nossa porta. Ora, não é propriamente o plea bargain norte-americano, onde o Ministério Público praticamente não tem amarras. Diante do consenso, eu posso até sofrer uma pena de um tipo penal que eu não cometi, mas se a barganha for aceita, tudo vale. Mas teremos um consenso para sumarização procedimental. Eu estou demovendo a estrutura do direito processual penal e trazendo uma nova realidade de procedimento na pretensão de eficiência. Aquilo que falaram em razoável duração do processo quando a emenda constitucional 45 foi aprovada, agora virou celeridade processual. Eu desafio a vocês me indicarem onde é que o princípio da celeridade foi escrito. Não está em lugar nenhum. O François Hoche, um filósofo francês, diz o seguinte: o processo é igual a andar de bicicleta. Se você for rápido demais, você vai se acidentar. E se você for devagar demais, você vai cair no chão. Ora, eu preciso de uma razoável composição, uma maturação do fato apresentado, para que exista um provimento jurisdicional satisfatório. E aquele que confessa o fato para se livrar de um problema, e o processo criminal, ninguém tem dúvida, é um grande problema, o Rapa aqui no Rio de Janeiro diz o seguinte: também morre quem atira. É uma verdade. Ora, aquele que é réu no processo criminal, a família vem junto. E você tem um problema que precisa ser contingenciado agora, dizem alguns, com a renúncia penal para algumas penas apresentadas,
E, por outro lado, com sumarização do procedimento. Eu quero ver se o parlamento fizer o seguinte: aumentar as penas e trouxer para a renúncia penal o julgamento antecipado. Ou seja, primeiro eu aumento a quantidade de pena, depois eu oferto uma redução. Ou seja, o benefício para o réu não vai ser nenhum. Ele apenas vai ser julgado de maneira antecipada e teremos um procedimento mais célere. Agora, sem diálogo na fase defensiva, quando o ex-ministro José Eduardo Martins Cardoso era ministro da Justiça, a OAB provocou o Ministério da Justiça para que os investigados fossem ouvidos necessariamente com o advogado. O que se queria é que, na fase investigativa, o investigado fosse ouvido com o advogado, para exercer a defesa técnica ab início, até porque as falsas verdades, muitas vezes plantadas na persecução penal, não conseguimos revertê-las, infelizmente, até em grau de recurso, porque nós temos jurisprudência defensiva do STJ e do Supremo para dizer que reanálise fática não é tolerada em tribunal superior. Pois bem, nada mais adequado que o advogado atuar na fase investigativa. E, obviamente, para aquele investigado exercer um mínimo de defesa para o futuro convencimento do titular da ação penal. Na época, ao invés de alterarem o Código de Processo Penal, alteraram o Estatuto da OAB, para dizer que é prerrogativa do advogado se fazer presente quando o sujeito é ouvido perante a autoridade investigante. Mas se o advogado não for, o suspeito é ouvido sozinho. Qual foi a justificativa? Que em algumas unidades da federação o papel da polícia poderia ser prejudicado, porque é possível que não tenha advogado na comarca. Ora, convenhamos, uma comarca no Brasil que tem delegado e não tem advogado, eu particularmente desconheço. Nós temos 1.200.000 advogados, é capaz na comarca nem de ter crime, é capaz de nem ter Covid, mas advogado tem. Óbvio que advogado vai ter. E esse argumento, né, desculpem a expressão, cretino, que foi invocado à época, ele é refletido no novo CPP. Continuaremos com o inquérito, em certa medida, inquisitório. É preocupante, mas, particularmente, no aspecto funcional geral, eu, particularmente, ainda sou entusiasta de que os novos atos de consenso exigirão a intervenção do oficial. Eu sugeri ao Williams, me parece, se eu vou ter audiência de custódia, intervenção do oficial de justiça nos atos preliminares, se eu vou ter acordo de não persecução penal e audiência formal para o sujeito confessar o fato criminoso, ele vai ter que ser convocado, na minha ótica, convocado pelo oficial de justiça. Nós temos atos que precisam ser cumpridos, a remodulação dos atos de comunicação processual vão exigir intervenção efetiva dos oficiais de justiça e, particularmente, seja qual for a justiça penal consensual que se quer implementar, os atos de comunicação e o protagonismo do oficial, obviamente, não podem ser esquecidos. A filosofia diz que todos nós, infelizmente, contraímos uma grande dívida ao longo das nossas vidas. Acho que o direito processual penal, e principalmente esse código que é da década de 40, tem uma dívida com todos nós. De uma modulação sistêmica ultrapassada, algumas carreiras saíram na frente dessa reformulação procedimental, os delegados estão muito organizados nessa repaginação do inquérito, mas eu quero acreditar que, com garantias fundamentais na fase investigativa, fatalmente, aquilo que nós estávamos habituados a cumprir como atos de comunicação na instrução processual, nós conseguiremos antecipar como pressuposto de validade daquilo que será um novo consenso. E vamos olhar o processo penal com dignidade, porque certamente a esperança há de graçar para 2023. Agradeço a todos vocês, muito obrigado e parabéns pelo evento. Obrigado mesmo.